Nesse momento nós vamos abrir a palavra do Senhor para ouvirmos aquilo que Deus tem a nos falar nessa noite. Portanto, vamos abrir no livro de Esdras, no capítulo 7. Nós vamos ler apenas um versículo de número 10, que diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Até aqui nós vamos orar mais uma vez, pedir que o Senhor fale conosco nessa noite através da sua palavra. Pai eterno, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Pai, porque estamos diante da tua santa e bendita palavra. Precisamos, meu Deus, do alimento espiritual nessa noite, como temos precisado sempre. E nós pedimos, Pai, que abra o nosso entendimento, abra os nossos corações nessa noite, para que possamos ouvir a tua voz. Pedimos também, Pai, pela minha vida, que o Senhor venha me usar como instrumento em tuas mãos, para abençoar, meu Deus, todos aqueles que ouvirem essa palavra. Que o Senhor possa, Pai, estar nos fortalecendo, nos conduzindo, nos fazendo, Pai, receber de bom grado a tua palavra nesse momento. Nós pedimos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de falar sobre um investimento que vale a pena. Um investimento que vale a pena. Muitas vezes nós fazemos alguns investimentos em nossa vida que só nos trazem dor de cabeça e frustração. E isso acontece por causa das nossas escolhas erradas. Isso acontece por causa do tipo de investimento que nós escolhemos. Portanto, é válida nessa noite a pergunta: em que você tem investido a sua vida? Em que você tem empregado o seu tempo? Como você tem empregado os seus esforços, a sua dedicação? A vida, meus irmãos, é passageira. E Tiago nos ensina que a vida é como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Essa brevidade da vida, meus irmãos, nos faz pensar como investir bem a nossa vida. Mas antes de continuarmos, nós precisamos lembrar que por causa da desobediência da lei de Deus, o povo de Judá foi destruído pela Babilônia e levado cativo para a Babilônia. E ao final deste período, que durou 70 anos, o rei da Pérsia, Ciro, derrotou a Babilônia e libertou o povo de Judá. E não apenas libertou, mas permitiu que o povo de Judá voltasse à sua terra natal. E essa volta, meus irmãos, foi feita em algumas etapas. A primeira etapa foi com Zorobabel em 538 a.C. Zorobabel foi o responsável, foi aquele que conduziu a construção do templo de Jerusalém, que tinha sido destruído pelos babilônicos. Muito tempo depois, aproximadamente 80 anos, outra etapa dos cativos de Judá voltaram, e dessa vez liderados
por Esdras. É aqui que entra Esdras. Depois que o templo de Jerusalém foi construído, havia necessidade agora de reformas espirituais. E é aqui que entra Esdras. Esdras foi enviado principalmente com esse propósito: trazer uma reforma espiritual no meio do povo, implantar novamente a lei de Deus no meio do seu povo. Quem era Esdras? Esdras é apresentado para nós aqui no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5. Ele é apresentado como descendente de Arão. Arão era o sumo sacerdote na época de Moisés. E sendo descendente de Arão, Esdras também era um sacerdote. Mas ele não era apenas sacerdote, ele era também escriba, como diz o versículo 6. Ele era escriba ou mestre da lei de Deus. E nessa noite, irmãos, nós vamos olhar para a vida de Esdras e aprender com ele a maneira de fazer um investimento que vale a pena. E um investimento, meus irmãos, que vale a pena, em primeiro lugar, é estudar a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus. No versículo 7 diz: porque Esdras tinha posto ou disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Esdras, meus irmãos, dedicou a sua vida a estudar a palavra de Deus. O versículo 6 diz que ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. Esdras nasceu e cresceu na Babilônia. E nós sabemos, meus irmãos, que os babilônicos eram pessoas que se dedicavam ao estudo dos astros, das estrelas. E Esdras, que viveu no meio desse povo, escolheu outro caminho. Ao invés de seguir, de ouvir, de buscar, aprender com os babilônicos, Esdras decidiu estudar a lei de Deus. Para Esdras, a lei de Deus valia mais do que os escritos dos astrólogos babilônicos. Ele dedicou a sua vida a estudar a lei do Senhor. Ele queria conhecer o Deus de seus pais. Ele queria conhecer o Deus de Judá. Ele queria conhecer o Deus que agora estava libertando o seu povo do cativeiro babilônico. Ele queria conhecer o verdadeiro Deus. O profeta Oséias reconheceu essa necessidade de conhecer o Senhor quando disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esdras também queria conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Meus irmãos, eu não consigo pensar em outra coisa mais importante do que esta: conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Essa vontade que, como diz Paulo, é boa, é perfeita e é agradável. Nós não temos mais autonomia sobre as nossas vidas porque nós somos servos do Deus vivo. Nós não mandamos mais em nós mesmos, porque a vontade que importa não é a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. E nós precisamos, assim como Esdras, conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. E se nós queremos, irmãos, conhecer a Deus e a sua vontade, assim como Esdras, nós precisamos conhecer
a lei do Senhor, nós precisamos conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. É em sua palavra que Deus se revela. É em sua palavra que Deus mostra quem Ele é. E é também, irmãos, em sua palavra que Deus mostra, que Deus diz aquilo que Ele quer de nós. É em sua palavra que Deus mostra o caminho pelo qual nós devemos andar. E aí nós precisamos perguntar: quanto tempo da nossa vida nós estamos investindo no estudo da palavra de Deus? Quanto tempo? Se nós queremos conhecer mais a Deus, nós precisamos conhecê-lo em sua palavra. Nós precisamos estudar a sua lei para conhecê-lo mais. E isso, meus irmãos, não vem de graça. Isso exige esforço, exige tempo, exige persistência. Porém, meus irmãos, a recompensa é garantida. Quanto mais nós conhecemos a palavra do Senhor, mais nós conhecemos o nosso Deus e o seu plano para as nossas vidas. Esse não é um investimento qualquer. Não é um investimento que trará frustrações a nós no futuro. Não é um investimento que vai nos trazer dor de cabeça, porque é um investimento espiritual. Nós estamos estudando a palavra de Deus, investindo em nossas almas, e esse investimento, meus irmãos, vale a pena, vale mais a pena do que qualquer outro investimento que nós possamos fazer nesta vida. E Esdras não apenas estudava a palavra de Deus, ele também, em segundo lugar, praticava a palavra de Deus. E esse é um investimento que vale a pena. Praticar a palavra de Deus. O que Esdras, irmãos, fez é que ele colocou em prática aquilo que ele aprendia diariamente. Ele colocava em prática aquilo que ele aprendia no dia a dia. Ele queria conhecer para obedecer. E esse deve ser o nosso objetivo. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, não apenas para sermos mais cultos, não apenas para conhecermos mais a respeito das coisas de Deus, não apenas para sermos melhores teólogos. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, principalmente para vivermos a palavra de Deus, para colocá-la em prática em nossas vidas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é na obediência à palavra de Deus e não simplesmente na sua leitura que experimentamos as bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor acompanham a obediência. Não estou falando aqui de mérito, porque tudo aquilo que nós recebemos de Deus é pela graça. O que eu estou dizendo é que Deus escolheu abençoar o seu povo mediante a obediência deste. Tiago diz, no capítulo 1, a partir do versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que
realizar. A missão de Esdras foi bem sucedida, porque ele obedecia à lei do Senhor. Meus irmãos, se o nosso conhecimento da palavra de Deus não resultar em obediência, nós não teremos nenhuma garantia de que seremos bem-aventurados. É isso que Tiago está dizendo. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Em sua oração e confissão, no capítulo 9, Esdras diz o seguinte: desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa por causa das nossas iniquidades. Fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. E por que isso aconteceu? Porque o povo de Judá conhecia a lei de Deus. Era um povo instruído na lei de Moisés, mas, irmãos, desobedeceu essa lei e foi levado por isso para o cativeiro. Eles não praticavam a palavra do Senhor. Esdras, meus irmãos, portanto, vivia praticando a palavra de Deus, seguindo as orientações do Senhor. Como diz o versículo 6, ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Investir na prática da lei do Senhor é um bom investimento. A boa mão do Senhor Deus estava sobre Esdras, porque Esdras andava no caminho da obediência. O versículo 9 diz assim: pois no primeiro dia do mês, partiu da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês, chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do Senhor sobre ele. Mas, mais uma vez, há aqui a referência à boa mão do Senhor sobre a vida de Esdras. Esses dois versículos, irmãos, dizem que a boa mão do Senhor estava sobre Esdras. Por quê? Porque a boa mão do Senhor estava sobre Esdras. E o versículo 10 responde: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir. Nós, meus irmãos, devemos agir da mesma forma. Não é somente no estudo da palavra do Senhor que nós devemos investir a nossa vida, mas também na obediência a ela. Porque bem-aventurados seremos se o fizermos, ou melhor, se fizermos o que sabemos ser a vontade de Deus. Se nós fizermos a vontade de Deus, nós seremos bem-aventurados. E esse é um investimento que vale a pena obedecer à palavra de Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, um investimento que vale a pena
é ensinar a palavra de Deus. Mais uma vez, o versículo 10, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Além de investir a sua vida estudando e praticando a palavra do Senhor, Esdras também investia a sua vida ensinando a palavra do Senhor. Ele se dispôs a ensinar os estatutos e os seus juízos. O que isso significa, irmãos? Que aquilo que Esdras conhecia, ele estava disposto a ensinar. Ele estava disposto a repartir. É o que nós devemos fazer também. Nós meditamos na palavra de Deus, e essa meditação nós precisamos passá-la adiante. Aquilo que nós aprendemos da palavra do Senhor, nós precisamos compartilhar com outras pessoas. Nós precisamos compartilhar com a nossa família. Nós precisamos compartilhar com os nossos vizinhos. Nós precisamos compartilhar com pessoas do nosso bairro. Nós precisamos compartilhar com aqueles que são do nosso convívio social. Nós aprendemos não apenas para nós mesmos, mas também para transmitirmos a outros. Os sacerdotes e levitas foram instruídos, ou melhor, foram ordenados pelo Senhor a ser mestres em Israel. É o que nós lemos lá em Levítico, no capítulo 10, nós lemos assim: falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Deus levantou homens para ensinar ao seu povo a sua lei, a sua verdade absoluta. Meus irmãos, em um mundo relativista que nós vivemos, onde cada um tem a sua própria verdade, onde aquilo que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Em um mundo assim, nós precisamos fazer a diferença ensinando a palavra do Senhor, compartilhando com outras pessoas essa verdade absoluta que é a palavra de Deus, essa verdade que está acima de qualquer outro ensinamento que nós podemos imaginar ou querer compartilhar. A Bíblia é a verdade. A Bíblia é a palavra verdadeira de um Deus verdadeiro. E nós precisamos compartilhar com outras pessoas. Quando Jesus enviou seus discípulos a fazerem outros discípulos, ele disse, Mateus capítulo 28, a grande comissão que nós conhecemos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Jesus envia os seus discípulos a ensinar aquilo que ele ordenou.
Meus irmãos, que aquilo que nós temos aprendido, que aquilo que nós temos aprendido da palavra de Deus, que nós possamos compartilhar com outras pessoas. Fazendo assim, nós estamos fazendo um bom investimento, não apenas para as nossas próprias almas, mas para a alma de outras pessoas que precisam ouvir a verdade, que precisam ouvir o Evangelho, que precisam ouvir a palavra do Senhor. Nós somos um povo escolhido para ganharmos outras pessoas para Cristo. Quando Deus nos escolheu, quando Deus nos salvou, é para que através de nós outras pessoas também fossem salvas. E como é que isso acontece? Quando nós pregamos a palavra do Senhor, Deus desperta a fé no coração das pessoas. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. A vida, meus irmãos, é passageira. E se nós quisermos investir bem a nossa vida, investir bem o nosso tempo e fazer algo concreto, fazer a diferença no reino de Deus, nós devemos fazer agora. Amanhã pode ser muito tarde. Esdras investiu a sua vida estudando, praticando e ensinando a palavra de Deus. É assim que nós devemos viver também. Qualquer outro investimento que nós possamos pensar ou fazer não tem o mesmo valor de investirmos a nossa vida estudando, praticando e compartilhando a palavra do Senhor. É assim, meus irmãos, que nós devemos viver, é assim que nós devemos investir o nosso tempo. Esse é o maior investimento que nós podemos fazer aqui, porque é um investimento que nós vamos colher os frutos, não apenas nessa vida, mas principalmente na eternidade, quando Cristo voltar. O que nós investimos aqui nesse mundo passa, mas aquilo que nós investimos para a eternidade permanecerá. Portanto, não há melhor investimento do que esse, do que investir mais uma vez a nossa vida estudando, praticando e ensinando a palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe, aplique a sua palavra aos nossos corações. E nós vamos orar nesse momento, pedir que Deus faça essa palavra frutificar em nossas vidas. Senhor, nós queremos te agradecer por este culto, por essa noite, pela tua palavra. Pedimos, meu Deus, que o Senhor venha nos fazer lembrar de que nós precisamos a cada dia, Pai, estudar, praticar e ensinar a tua palavra. Nós não podemos fazer isso por nós mesmos, porque os nossos desejos, Pai, é investir em outras coisas passageiras, que apesar de importantes, não são mais importantes do que investir a nossa vida na tua palavra. Portanto, nós pedimos ao Espírito Santo do Senhor que nos capacite. Nós pedimos, Pai, que a cada dia nós tenhamos fome de ler, de obedecer e de ensinar a tua palavra. Ó Deus bendito, abre os nossos olhos, abre os nossos corações.
fortaleça as nossas vidas, capacita-nos espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, Pai, para que assim seja, para que vivamos dessa maneira. Nós clamamos, nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.